10 relatos sobrenaturais sobre servos que terminam mal. Introdução. Imagine dirigir sozinho por uma estrada deserta em plena madrugada. A neblina cobre o asfalto como um véu espesso. O som do motor é a única companhia. De repente, algo surge à frente. 2 olhos refletem sua luz alta parados no meio da pista. Um cervo. Mas há algo estranho. A sensação de que ele já estava esperando por você, como se soubesse exatamente o momento em que você passaria ali. O coração dispara. As mãos suam no volante e uma pergunta martela dentro da mente. Aquilo é apenas um animal? Ou há algo muito mais obscuro por trás daquele olhar? Cervos sempre foram símbolos de calma, da vida selvagem e da pureza da floresta. Mas e se essa imagem estiver errada? E se no silêncio da noite, essas criaturas forem na verdade portais para experiências que nenhum ser humano deveria presenciar? Há quem diga que os servos carregam presságios, que podem anunciar tragédias, ou até mesmo assumir formas impossíveis para confundir os vivos. Eles não apenas observam, eles espreitam. E quando decidem agir, ninguém sai ileso. Não estamos falando de encontros comuns. O que você ouvirá aqui são relatos em que cervos não aparecem como simples animais, mas como presenças sobrenaturais que transformam momentos rotineiros em pesadelos reais. Histórias em que a linha entre o mundo natural e o inexplicável se rompe, revelando algo sombrio que desafia qualquer explicação. Pessoas que juram ter visto olhos que não pertenciam a nenhuma criatura conhecida. Movimentos que desafiavam a lógica e vozes humanas saindo de bocas que não deveriam falar. A partir de agora, você será levado para dentro de 10 experiências que começaram de forma inocente, mas que terminaram em medo absoluto. Cada relato carrega marcas de quem viveu aquilo, choques psicológicos, tragédias repentinas, perdas irreparáveis. São testemunhos que ninguém gostaria de repetir, mas que não podem ser ignorados. Afinal, quanto mais mergulhamos nesses episódios, mais claro fica que cervos talvez não sejam apenas cervos. Hoje você conhecerá 10 relatos sobrenaturais sobre cervos que terminam mal. 10 histórias que vão fazer você repensar cada vez que cruzar com um desses animais, seja na estrada, na floresta ou até no quintal da sua própria casa. Porque depois de ouvir o que está por vir, você nunca mais vai olhar para um cervo da mesma maneira. Desde tempos antigos, os servos carregam um peso simbólico nas culturas humanas. Em algumas tradições, são vistos como mensageiros dos deuses, criaturas ligadas ao mundo espiritual, capazes de guiar os vivos para territórios além da vida. Em outras, são presságios de má sorte, aparições que antecedem tragédias, mortes ou eventos inexplicáveis. A imagem serena que muitos associam a eles esconde camadas obscuras que, quando reveladas, tornam-se ainda mais perturbadoras. Na floresta silenciosa, a presença de um cervo nunca passa despercebida. Seus olhos brilham na escuridão como tochas enigmáticas, refletindo mais do que apenas a luz. Para quem já se viu frente a frente com esse olhar, a sensação é de ser observado por algo que compreende, que avalia, que parece decidir se você deve seguir em frente ou não. A cada encontro fica a dúvida. Trata-se de um simples animal ou de um ser capaz de atravessar barreiras invisíveis que separam os vivos do inexplicável? O folclore norte-americano fala dos not deer, cervos que se parecem com cervos, mas não são. Criaturas que carregam deformidades sutis, movimentos impossíveis, comportamentos que desafiam o instinto natural. Quem cruza o caminho deles percebe, tarde demais, que não está diante de algo pertencente ao reino animal. No folclore europeu, há lendas de servos brancos, entidades ligadas ao sagrado, mas também a perdição de caçadores que ousaram segui-los para dentro da mata. Já em crenças xamânicas, o servo pode ser tanto guia quanto ilusão, ora conduzindo para a sabedoria, ora para a ruína. Essas interpretações ajudam a entender por que os relatos modernos de encontros com servos sobrenaturais carregam tanto peso psicológico. Quando alguém diz ter visto um cervo com olhos humanos, ou uma manada observando o imóvel no meio da noite,
não é apenas uma experiência estranha. É a concretização de um medo ancestral, a atualização de mitos que atravessaram gerações e chegaram até nós. E se tantas culturas diferentes enxergaram algo de sobrenatural nesses animais, talvez não seja apenas coincidência. Essa atmosfera é o palco perfeito para os relatos que você vai ouvir. Cada história é um fragmento desse mosaico de medo, mistério e superstição. A partir de agora não estamos mais diante de lendas ou símbolos, mas de experiências contadas por pessoas que juram ter enfrentado o lado oculto dos cervos. Relato 1. O Cervo do Espelho. A noite estava abafada, pesada, como se o ar tivesse sido comprimido por algo invisível. O jovem dirigia sozinho de volta para casa depois de uma festa em um sítio afastado. A estrada era uma faixa estreita de asfalto que cortava a mata fechada, ladeada por árvores antigas e densas, que formavam um corredor sombrio, onde nem mesmo a lua conseguia penetrar. O farol do carro projetava um cone de luz fraca à frente, criando sombras que pareciam se mover junto com o veículo. O rádio estava desligado, e o único som era o motor, e vez ou outra, o estalo seco de galhos quebrando sob as rodas. Era por volta de 3 da manhã quando algo diferente aconteceu. Não foi um barulho vindo da mata, nem um vulto atravessando a pista. Foi algo mais sutil, mais perturbador. Ao ajeitar o espelho retrovisor interno, ele percebeu um reflexo estranho. Atrás do carro, parado no acostamento, estava um cervo. Os olhos brilhavam em um tom amarelado e intenso, refletindo não a luz dos faróis, mas algo que parecia vir de dentro dele, como brasas incandescentes em meio à escuridão. O rapaz virou a cabeça para conferir com a respiração presa, mas não havia nada lá. A estrada estava vazia, apenas a neblina se arrastando lentamente pelo asfalto. Tentou rir de si mesmo, culpando o cansaço e a bebida. Mas quando olhou novamente para o espelho, o cervo estava ali outra vez, imóvel, observando. Aquilo se repetiu curva após curva. Toda vez que olhava diretamente para a estrada não via nada, mas bastava voltar os olhos para o reflexo e o cervo surgia como se fosse parte do espelho e não da realidade. Os olhos fixos pareciam perfurar a alma, transmitindo não uma ameaça imediata, mas uma expectativa sufocante, como se aguardasse o momento certo para se mostrar de verdade. O pânico foi crescendo dentro dele. O volante parecia escorregar de suas mãos suadas. O estômago revirava. O coração batia tão forte que ele sentia cada pulsação no pescoço. Tentou ignorar, focar apenas na pista, mas era impossível. O instinto dizia que, mesmo não estando lá, o cervo o acompanhava, sempre à espreita. Foi então que uma ideia terrível o atravessou. E se o cervo só existisse no reflexo? E se aquilo não fosse um animal, mas uma entidade, uma coisa que não deveria ser vista diretamente? Quanto mais ele pensava nisso, mais difícil se tornava respirar. A estrada seguia interminável até que, em desespero, ele esticou a mão e cobriu o retrovisor interno com a palma, tentando romper a ligação sufocante. Mas isso não ajudou. Ao contrário, piorou, porque nos retrovisores laterais pendendo nas portas, os olhos do cervo também estavam lá. Agora parecia que 3 versões do mesmo olhar o cercavam, como se o carro estivesse preso em uma armadilha feita de reflexos. A sensação era de estar sendo observado por todos os ângulos possíveis, incapaz de escapar. Ele acelerou, pisando fundo, tentando deixar tudo aquilo para trás. O carro vibrava, o motor roncava, a estrada se tornava um borrão sob as rodas, mas não importava a velocidade. Cada vez que ousava olhar de relance para os espelhos, lá estavam os olhos, fixos, imóveis, hipnóticos. De repente, como se a estrada tivesse tomado consciência da corrida, a neblina ficou mais densa, fechando-se como um muro branco à frente. E foi nesse momento que a tragédia aconteceu. Ele baixou a mão do retrovisor, voltou os olhos para a frente e congelou. O cervo estava no meio da pista, não refletido, real, de carne,
osso e olhos incandescentes. O impacto foi inevitável. O barulho seco ecoou como um trovão dentro da noite. O corpo do cervo atingiu o para-brisa, espalhando estilhaços de vidro para dentro do carro, cortando sua pele e cegando seus sentidos. O veículo perdeu o controle, derrapou violentamente e saiu da pista, deslizando até bater contra o tronco de uma árvore. O silêncio que seguiu foi sufocante. Apenas a respiração ofegante e os gemidos baixos do motorista quebravam a imobilidade da madrugada. Atordoado, sangrando, ele abriu a porta e cambaleou para fora. O mundo parecia girar, os sons vinham abafados como se estivesse debaixo d'água. Mas sua mente buscava apenas uma coisa: encontrar o corpo do cervo. Precisava ter certeza de que o atropelara, de que aquilo tinha uma explicação lógica. Mas não havia corpo, nem sangue, nem pelos no asfalto. Nada. Apenas os retrovisores quebrados, pendendo de forma irregular, refletindo algo que não estava presente no mundo físico. Quando ele se aproximou do carro para conferir, um calafrio percorreu sua espinha. Nos fragmentos de vidro espalhados pelo chão, nos cacos do para-brisa, os olhos ainda estavam lá, fixos, brilhando, observando. Foi encontrado ao amanhecer, sentado no acostamento, sujo de sangue seco em estado de choque. Não respondia a perguntas, não reagia ao toque. Apenas murmurava, de forma repetida e desesperada: "Ele só aparece no reflexo. Ele só aparece no reflexo." E desde aquela noite jamais conseguiu se aproximar de um espelho novamente. Relato 2. O chamado da estrada. Você já dirigiu tarde da noite por uma rodovia longa, sem postes de luz, com o horizonte engolido por uma faixa de asfalto que parece nunca terminar. O caminhoneiro que contou esta história conhecia bem esse cenário. Rodava há anos levando carga entre cidades pequenas, atravessando trechos onde o mapa falha e o rádio pega ruído. Ele dizia que a madrugada tem regras próprias e que a estrada, quando quer, chama pelo nome. Na noite do ocorrido, a carga era leve, o tanque estava cheio e não havia pressa. Mesmo assim, o ponteiro marcava velocidade acima do confortável. Quem conhece o vazio da madrugada entende por que aceleramos. O silêncio parece ter dentes. Quase 2 da manhã, temperatura caindo, vento cortando por frestas, para-brisa embaçando por dentro e o barulho das juntas do assoalho lembrando que metal cansa. O caminhoneiro mantinha os olhos alternando entre faixa contínua, retrovisores e instrumentos. Nenhum farol atrás, nenhum farol na frente. A sensação de ser o único vivo num mundo suspenso. A estrada seguia reta, mas as árvores nas margens formavam paredes escuras. O varal de galhos inclinava sobre o acostamento, criando túneis onde qualquer coisa poderia esperar. Até que veio o primeiro som pelo rádio do CB. Não era voz clara. Era um chiado modulando como se um microfone abrisse e fechasse sem alguém falar. Ele respondeu no automático, soltou um chamado pela rodovia e esperou. Outra onda de ruído veio, desta vez com uma batida regular no fundo. 3 toques curtos. Pausa. 3 toques curtos. Pausa. Repetição. Freou um pouco por reflexo, como se o barulho pedisse. 3 toques curtos lembram código, lembram sinal, e cérebro treinado procura padrão. O caminhoneiro ajeitou a antena com a mão, mexeu no botão de ganho, pediu confirmação. A resposta veio em voz de homem, mas algo na cadência entregava que não era bem uma voz. Havia espaços iguais demais entre as sílabas, como se uma gravação curta fosse segmentada e remontada em tempo real. A frase que saiu do alto-falante foi simples, cortante, no tom de alguém parado no acostamento pedindo ajuda. Dizia que um animal grande estava bloqueando a pista alguns quilômetros adiante. Dizia que era melhor reduzir e manter farol baixo. Dizia que havia outros. Outros o quê? Outros animais, supôs. Mesmo assim, o motorista baixou os faróis e reduziu. Ele jurou que no instante em que o facho ficou menos intenso, o ruído no rádio diminuiu e a interferência pareceu abrir caminho para a mesma voz repetir o aviso. O marcador de quilometragem passou a saltar aos olhos. 3 toques curtos. Pausa.
O cabide do retrovisor interno balançava com as irregularidades do asfalto. Ele respirou fundo para acalmar um incômodo que crescia sem razão definida. Foi quando percebeu, no acostamento, algo que parecia sombra, mas tinha volume. Eram cervos. Um primeiro, depois 2, depois 4, enfileirados a uma distância que imitava postes invisíveis. Não cruzavam a pista. Não comiam. Não fugiam. Observavam sem mexer a cabeça, apenas os olhos acompanhando a passagem do caminhão. A sensação de escolta veio como um arrepio. Cervos não se comportam assim. Ele conhecia o suficiente para estranhar. O bom senso dizia que era melhor acelerar e deixar aquela cena para trás. A voz no radinho disse para manter velocidade. O que pesa mais no escuro, a experiência ou o instinto? Ele manteve. Em poucos minutos, o acostamento do lado esquerdo exibiu o mesmo padrão, como se a estrada tivesse se transformado em corredor com guardas uniformes. A fileira de cervos se alongava pelo campo visual, um a cada 20 metros em pose idêntica virados para a pista, olhos brilhando sem reflexo de farol. Brilho próprio, frio, calculado. O retrovisor captava os que ele já havia deixado para trás, e ainda assim, a postura era a mesma, como se o tempo ali não existisse. A voz do rádio mudou. Chamou o nome do motorista. Ninguém tinha o direito de saber aquele nome naquela frequência. Ele disse que devia ser coincidência, que alguém poderia ter ouvido outra conversa, que não havia motivo real para pânico. A voz disse que o acostamento estreitaria um pouco. A voz disse que haveria uma curva longa à direita. A voz disse que, depois da curva, ele encontraria um bloqueio. E disse para confiar. Confiar em quê? Ele pensou. Confiar em cervos que medem distâncias com precisão cirúrgica. Confiar num coro silencioso de olhos que não piscam. Confiar numa voz que pronuncia seu nome com espaçamentos milimétricos, como se cada letra tivesse sido inserida uma a uma. A curva apareceu com a obediência de um roteiro. O bloqueio também. Não era barricada de concreto nem árvore caída. Era uma barreira de corpos imóveis. Dezenas de cervos ocupando as duas faixas, dispostos em linhas perfeitas, como grades erguidas por alguém com mania de simetria. O freio chiou, o caminhão tremeu, os pneus protestaram. A cabine vibrou o suficiente para o rádio cair do suporte e bater no painel. O barulho do motor desceu de rotação. Tudo ficou suspenso por um segundo que durou uma eternidade. Em situações assim, a mente busca saída. Buzina, farol alto, sirene improvisada, marcha reduzida. Ele fez tudo na ordem. Buzinou. Nada. Piscou o farol. Nada. Engatou reduzida para passar devagar na esperança de que abrissem caminho. Não cederam 1 centímetro. O caminhoneiro notou então um padrão. No meio da multidão, alguns animais moviam a cabeça de forma alternada, criando ondas. 3 cabeças para cima, 3 para baixo. Pausa, repetição. O mesmo ritmo do sinal no rádio. Era um código, e no fundo, um convite. Um passo e outro, até o primeiro da fileira central sair da posição e avançar um pouco, espichando o pescoço. Os olhos pareciam medir a distância do para-choque como quem avalia a prateleira. O motorista travou os braços no volante, sentiu os músculos dos ombros se tornarem pedra. A sensação de que aquele grupo queria guiá-lo surgiu com a clareza de uma intuição velha. Ele podia recuar e fazer retorno, mas conhecia o trecho. Não havia onde manobrar um conjunto daquele tamanho sem riscos. E a voz de repente falou de novo, sem chiado, como se estivesse sentada ao lado. Disse que a passagem se abriria por um momento. Disse que deveria manter 30 por hora e acompanhar o corredor. A primeira linha se deslocou com precisão. 2 cervos afastaram as patas traseiras um pouco para fora, como se esticassem uma corda invisível demarcando a entrada. Atrás deles, outra linha fez o mesmo. Formou-se um corredor estreito, calibrado para um caminhão passar no limite. Os retrovisores caberiam por poucos centímetros. Ele respirou, conferiu os espelhos, alinhou o eixo dianteiro e entrou.
O mundo se tornou a pulsação do motor, o ranger dos pneus nas emendas, a sequência de olhos a menos de meio metro das janelas. O cheiro de terra úmida e de algo metálico, ferrugem, invadiu a cabine. Os animais mantinham a imobilidade de estátuas, mas havia um tremor de pele que lembrava a vibração elétrica. O corredor seguia, e a cada 5 metros, um cervo dava um passo sincronizado para trás, mantendo a largura exata. A perfeição daquele movimento roubava o ar. Natureza não trabalha com réguas. Alguém estava usando aqueles corpos. O CB chiou com outra voz. Uma mulher. Falou baixo, como quem tem medo de ser ouvida por terceiros. Disse para não olhar para os olhos deles. Disse que olhar direto cria ponte. Disse que ponte permite troca. O caminhoneiro apertou os dentes e tentou focar no asfalto, nos traços, no centro do mundo seguro que sempre foi a faixa pintada. Mas em algum ponto do corredor, um cervo maior se aproximou tanto que seu focinho encostou no vidro. O som do ar quente batendo no para-brisa fez o motorista virar por reflexo. O erro foi instantâneo. O olho do animal estava tão perto que o reflexo do motorista apareceu no globo escuro como um ponto de luz. Ele jurou que o reflexo piscou independente dele. Jurou que viu sua própria imagem dentro do olho sorrir com canto de boca que ele não estava fazendo. Desviou no susto e o pneu tocou a linha de servos. A fila recuou no tempo exato para não ser atropelada. Aquilo não era reação de fuga. Era matemática. O corredor finalmente terminou. A barreira se fechou atrás do caminhão como água que se recompõe. A voz da mulher se calou. O rádio voltou ao ruído antigo. O motorista soltou a respiração acumulada num suspiro que doeu. A vontade era parar no primeiro posto e não encostar naquele trecho nunca mais. Acontece que naquele pedaço de estrada não há primeiros postos. Há quilômetros de nada. Ele rodou mais 10, depois 15, depois 20. As coisas pareciam ter se normalizado. A faixa corria. O ponteiro do combustível descia devagar. O tacógrafo marcava a curva rara. O corpo relaxou um pouco. O suor nas costas começou a esfriar. Foi quando o farol pegou forma no horizonte. Não era farol de carro. Era luz amarelada parada no acostamento, como a de uma cabine de pedágio abandonada. O caminhoneiro não lembrava de nenhuma estrutura naquele trecho. Aproximou devagar e viu que não era cabine. Era um telefone de emergência daqueles antigos com botão vermelho e fone preso por cabo espiralado, montado num totem baixo. A luz amarela vinha de uma carenagem velha em cima do aparelho, piscando com intervalos regulares. 3 pulsos. Pausa. 3 pulsos. Pausa. O telefone começou a tocar antes que ele parasse. Tocar no meio de nada é ordem disfarçada. Ele encostou por impulso, calçou o freio e desceu. O vento levava cheiro de chuva distante. Nem grilos cantavam. O toque era insistente e seco. Pegou o fone e ouviu a mesma voz da mulher do rádio pedindo para manter o caminhão parado, dizendo que a estrada à frente estava interditada por acidente. Pediu para aguardar instruções. Ele olhou para o horizonte e viu apenas escuridão. Nenhuma luz de emergência, nenhum triângulo refletivo, nenhum movimento. A mulher disse um nome que era impossível ela saber, um apelido que só 2 ou 3 amigos usavam. Disse que o filho dele estava na cabine de um carro mais adiante, preso no cinto. Disse que precisava de ajuda. O caminhoneiro travou. O filho não estava na cidade. O filho estava em outra rota. O filho tinha dito que passaria a noite em casa. O telefone não dá espaço para dúvida quando resolve morder. Ele largou o fone pendendo no ar e correu de volta para a cabine. Ligou o motor e avançou alguns metros. O totem ficou para trás e a luz amarela entrou no retrovisor como uma estrela doente. A estrada seguiu e em menos de 1 quilômetro, lá estava o acidente. Era um hatch preto atravessado na pista, capô levantado, porta do motorista aberta. O coração resolveu tomar decisões no lugar da cabeça. Ele parou no acostamento, calçou o colete refletivo, pegou a lanterna e desceu gritando pelo nome do filho. A resposta veio abafada de dentro do mato. Uma voz de rapaz chamando o pai, dizendo que a perna estava presa
pedindo que ele entrasse pela lateral, pelo vão entre duas moitas. O feixe da lanterna encontrou pegadas no barro. Eram pegadas de casco, dezenas, marcando um caminho em curva suave. O caminhoneiro caminhou naquele trilho como se alguém o empurrasse pelas costas. O mato abriu pouco, depois fechou, depois abriu novamente. Os galhos pareciam se afastar no exato momento em que ele avançava. 100 metros para dentro, ele percebeu que a estrada havia sumido do alcance visual. Atrás dele só havia escuridão. A lanterna tremeu na mão quando algo cruzou alguns metros à frente. 2 olhos pararam e refletiram a luz por um segundo. Baixos, mais baixos do que cervo. Pele cinzenta, sem pelo. Músculos se movendo por baixo em ondas. A coisa recuou no silêncio. A voz do rapaz chamou outra vez, agora com pressa errada, como quem lê sem entender as pausas. Ele parou. Perguntou qual era o nome do cachorro da família. A resposta veio com sílabas certas e acentos no lugar errado. Aquilo bastou para travar os pés. O mato começou a vibrar num coro de respirações. A lanterna varreu a lateral direita e encontrou a primeira fileira de cervos entre os troncos. Não estavam de frente. Estavam de lado, formando um semicírculo, olhos voltados para dentro, para o espaço onde ele havia parado. Da esquerda surgiu outra fileira. A voz no mato repetiu o nome dele com perfeição agora, como se tivesse encontrado a música. A vontade de correr bateu forte. Mas correr para onde, se a mata ditava caminhos? O som de cascos martelou o chão em cadência. 3 batidas curtas, pausa, repetição. O código estava em toda parte, no rádio, na luz do telefone, no balançar de cabeças, nos cascos agora. Ele deu 2 passos para trás. Algo tocou sua panturrilha. Não foi galho, foi focinho frio. Virou e encarou um cervo a menos de um braço. O animal moveu a cabeça para a direita como quem aponta a direção. O corredor que haviam montado na estrada se repetia ali dentro, com a diferença de que o teto agora eram galhos vivos. A mensagem era clara. Venha. Venha pelo caminho que abrimos para você. Venha até o centro. Ele recuou mais um passo e esbarrou em outro corpo. O círculo se fechava. O medo virou urgência. A mente do motorista fez a conta certa. Entrar no corredor é aceitar as regras deles. Romper o círculo por fora talvez desse margem. Lançou o corpo para a esquerda, baixando o ombro como jogador de linha, e mirou um vão. Bateu em músculo duro como poste. O cervo cedeu meia palma e voltou ao lugar. Não houve reação de ataque, não houve chifre em sua direção, não houve salto. Houve resistência elástica, inteligente, de quem sabe o quanto ceder para redirecionar sem quebrar. Pessoas treinadas fazem isso com multidões. Aquilo não era multidão de bichos, era mão enorme. A voz do filho, agora mais próxima, pediu ajuda num sussurro que imitou choro. O caminhoneiro respondeu alto, para si mesmo, que não acreditava. A mata reagiu com barulho de cascos como chuva sobre telhado. O corredor se abriu, curto, direto para uma clareira. Dentro da clareira havia uma estrutura de madeira caída, restos de um galpão antigo enterrados no chão. O piso era de tábuas podres formando um quadrado irregular. No centro, um buraco escuro onde outrora havia poço ou adega. O cheiro que saiu dali não era de água, era de coisa parada há tempo demais. Os cervos formaram bordas ao redor. O corredor empurrou o caminhoneiro para a beira do buraco. Ele segurou as pernas como pôde, cravou as botas na madeira, sentiu o primeiro prego atravessar solado. A dor trouxe decisão. Voltar pelo mesmo caminho, mesmo que custasse cortes e pancadas, era melhor que aceitar o convite. Virou de uma vez. Uma cabeça enorme surgiu na altura de seu rosto. O animal tinha cicatriz no focinho e ausência de orelha esquerda. O olho que restava não refletia luz. Ele viu dentro dele uma superfície opaca e, ainda assim, sentiu que era olhado de 2 lugares. A cabeça moveu 1 centímetro para baixo. Todo o círculo ajustou postura como engrenagem que recebe comando central. A madeira rangeu sob suas botas, cedeu um pouco e depois segurou.
O caminhoneiro percebeu que o quadrado no chão tinha a medida exata para o espaço que ele ocupava. Ele não estava em borda por acaso. Estava no centro geométrico de uma decisão que não pertencia a ele. A estrada, nesse momento, voltou a falar. Não pelo rádio. Pelo vento, que trouxe o som distante de um motor. Alguém vinha. O coro de olhos virou em uníssono para o barulho como se considerassem o novo fator. O corredor se abriu um palmo para o lado oposto, na direção oposta à do buraco. Aquilo parecia concessão. O caminhoneiro agarrou a brecha como quem agarra a escada salva-vidas. Jogou o corpo naquele rumo. Sentiu chifres raspando jaqueta. Sentiu patas esbarrando em suas canelas. Sentiu a madeira sob seus pés virar terra. Correu de volta para a estrada guiado pelo farol dos próprios medos. Saiu no acostamento arfando, com os braços arranhados e as roupas sujas. O som do motor que se aproximava virou luz. Um carro pequeno surgiu e freou ao vê-lo. O motorista abaixou o vidro e perguntou se estava tudo bem. O caminhoneiro apontou para o campo e tentou explicar entre fôlegos, mas as palavras saíam em blocos desconexos. O sujeito do carro saiu para ajudar. A lanterna do painel ficou acesa dentro do veículo. O caminhoneiro deu 3 passos e sentiu que algo no ar tinha mudado. O cheiro de ferrugem havia vindo junto com ele. Olhou para a mata. Viu olhos, muitos, alinhados outra vez. Pensou em gritar para o outro homem não entrar. A voz falhou. O estranho avançou 3 passos e parou como se tivesse batido numa parede de vidro. Abriu a boca como quem tenta chamar alguém ao longe. O som não saiu. Um cervo encostou a testa no peito dele. Não houve violência. Houve contato. O homem congelou no lugar e virou a cabeça milímetro por milímetro até ficar de frente para o caminhoneiro. O olhar dele agora tinha a mesma opacidade do olho do bicho da cicatriz. O que aconteceu a seguir o caminhoneiro contou em blocos, e a polícia registrou como confusão de traumatizado. Ele disse que o homem do carro sorriu um sorriso com pausas entre os dentes. Disse que os servos recuaram para abrir caminho quando o estranho voltou para dentro do veículo. Disse que o farol do carro acendeu sozinho. Virou na direção do caminhão e acelerou. O caminhoneiro correu para a cabine como quem corre para abraçar filho em porta de escola. Bateu a porta, girou chave, calçou marcha. O carro pequeno veio em direção ao para-choque como se não houvesse ninguém ao volante. Ele conseguiu jogar o caminhão para o acostamento no último instante. O carro passou raspando, perdeu controle, voou para o barranco e sumiu numa vala. O impacto foi abafado. O silêncio que se seguiu veio pesado. O motorista tentou ligar para a emergência. Sem sinal. O rádio que tanto falara resolveu calar. A estrada que convidara agora fingia que não tinha nada com isso. Ele desceu para ajudar porque a consciência manda. Escorregou a ribanceira agarrando o capim, sentiu o cascalho entrar no coturno. O carro havia parado de lado, portas travadas para fora. Dentro, o homem estava com olhos abertos, respirando, mas com o mesmo olhar opaco. O caminhoneiro tentou forçar a porta. Nada. Chutou o vidro. Nada. Ouviu um som atrás. 3 batidas curtas. Pausa. Virou por impulso. Uma fileira de servos ocupava a borda da vala de ponta a ponta, formando para a queda o mesmo corredor que haviam criado para a passagem. Eles esperavam que ele subisse. Esperavam que ele subisse pelo caminho que oferecem, como quem comunica que a sessão não acabou. O homem no carro virou devagar o rosto, olhou para o caminhoneiro e abriu a boca. Do fundo da garganta saiu a voz do filho. Perfeita agora, sem falhas. Pai, volta para o caminhão. Pai, não fica aí. Pai, eles já decidiram. A decisão deles tomou forma com a elegância de um fenômeno natural que finge acaso. 2 servos desceram a vala com equilíbrio de ginastas. Encostaram os flancos no carro tombado e empurraram. O veículo ergueu meio palmo e girou como se manipulassem massa leve. A porta destravou com o movimento e abriu. O homem saiu de 4, subiu com agilidade de bicho, passou pelo corredor rente às cabeças e desapareceu na mata. Ninguém corre daquele jeito sem treino. O caminhoneiro subiu atrás, mas foi barrado por uma parede de corpos que se formou a meio caminho. Perto o suficiente para sentir o calor dos músculos.
longe o bastante para não encostar. A mensagem era clara. O estranho podia ir. O caminhoneiro deveria ficar. Ele recuou e, pela primeira vez, pensou que talvez o objetivo deles nunca fosse o outro homem. Talvez o único objetivo desde o começo fosse fazer com que ele se comprometesse com a estrada até o fim. Chamado aceito é contrato assinado. Não havia como ficar ali. Ele correu de volta ao caminhão, trancou a cabine, jogou o corpo sobre o banco e colou a testa no volante para forçar a respiração a obedecer. Virou chave com mão que tremia. O motor respondeu. O painel brilhou. O rádio voltou à vida, e com ele a voz do primeiro homem, a voz de batidas recortadas, chamando pelo nome e pedindo para manter 30 por hora. A rodovia à frente estava livre agora, dizia. A passagem seria aberta por tempo limitado, dizia. O caminhoneiro olhou pelo para-brisa e viu, a 5 metros, 2 cervos recuando para as laterais com a delicadeza de cortinas. A estrada se estendia limpa como se nada tivesse acontecido. O cérebro humano odeia ficção que não fecha e ama rotas previsíveis de fuga. Ele engatou primeira e avançou. Rodou quilômetros sem se dar conta de quantos. O corpo operava por reflexo. A mente girava numa espiral de pensamentos curtos. A cada trecho reto, olhos no horizonte. A cada curva larga, olhos nos espelhos. Tudo parecia ter voltado ao normal. A certeza de que amanheceria logo e que a luz dissolveria o que nasceu no escuro sustentou alguns minutos de paz, até que o retrovisor captou um ponto luminoso atrás. O ponto ganhou força. Não era carro. Era linha de luz dividida em 3, como se alguém tivesse acendido 3 lanternas equidistantes e as aproximasse em silêncio. O caminhoneiro pensou em faróis com lâmpada auxiliar. Pensou em caminhonete. Pensou no que fosse que permitisse dormir naquele dia com explicações racionais como travesseiro. As 3 luzes se alinharam e pararam a uma distância que mantinha a imagem perfeita no espelho. 3 pontos idênticos, mesma intensidade, nenhum solavanco, nenhum feixe projetado no chão. Luz que existe só para ser vista. Ele baixou o queixo e passou a mirar a faixa central para não ver. Bastou um reflexo involuntário para perceber que os 3 pontos tinham mudado de lugar. Agora estavam no para-brisa, na altura de onde ele enxergava o mundo. O caminhoneiro freou por impulso e parou no acostamento seco. Desligou o motor no ato, como quem corta a energia para expulsar a visita. A cabine ficou muda e o próprio coração virou barulho alto demais. As 3 luzes permaneciam. Uma à esquerda, outra à direita, outra ligeiramente acima, formando o triângulo impossível de projetar em vidro. Ele percebeu que eram olhos. Não olhos quaisquer. Eram olhos que se apresentavam como farol quando convém e como presença quando é tarde. A estrada ao redor estava vazia, mas do lado de fora, a sombra de um corpo alto e magro se destacava no contorno do farol. Cornos longos desapareciam no escuro do céu. O tempo que separou a parada do toque na porta foi curto. Uma batida única, seca, no centro da chapa. O som reverberou no estômago do motorista, como se a cabine fosse caixa acústica. A mão dele correu no automático até a tranca, mas ela já estava abaixada. Travas elétricas não têm vontade. A porta abriu um palmo. O vento entrou. O cheiro de ferrugem veio junto. O caminhoneiro segurou com o corpo. Empurrou com o joelho. Tentou fechar. Mas a pressão do lado de fora mantinha a fresta. Cutucou a buzina com o cotovelo para criar barulho, porque barulho sempre foi amigo na estrada. A buzina morreu num fiapo de som, como se alguém tivesse enrolado a garganta do caminhão com pano. O ombro dele ardeu quando algo encostou. Não foram chifres, foram dedos. Ele diria dedos, embora soubesse que cervos não têm. Pontos frios tocaram a clavícula por dentro da camisa, num gesto que imita carinho e constrói posse. O caminhoneiro sentiu uma ideia crescer como uma mancha de óleo sob o veículo. A ideia dizia que recusar a passagem havia sido ofensa. A ideia dizia que aquele corredor montado na pista e depois na mata não era jogo. Era rito.
E Rito, quando quebrado, cobra. Não contou à polícia, não contou aos amigos, não contou a ninguém. Mas no depoimento gravado em laudo médico afirmou entre dentes o que acredita ter sido o fim. Disse que o caminhão foi encontrado de manhã com o motor frio e a porta encostada. Disse que o tacógrafo registrou movimento muito lento por alguns minutos entre 4 e 5. Disse que a cabine tinha marcas de casco no teto, marcas internas, como se algo tivesse passado por cima por dentro. Disse que quando tentou contar isso aos colegas no posto, ninguém conseguiu olhar para ele por mais de 10 segundos sem desviar os olhos. Ele não voltou àquela rota. Vendeu o caminhão, trocou de profissão e não dirige à noite nem para buscar remédio. Quem recolheu o relato concluiu com uma frase que serve de aviso para quem está ouvindo. A voz da estrada existe e escolhe o meio que for para chegar. Às vezes usa rádio, às vezes usa sinal de luz, às vezes usa o reflexo das coisas para ajustar distância. Quando chamar pelo nome, não responda. Quando montar corredor com corpos que deveriam fugir, não entre. E se no retrovisor aparecerem 3 pontos de luz que não projetam feixe nenhum, dirija olhando para a faixa e não ouse encarar. Há olhos que não pedem contato. Há olhos que, quando atendidos, não devolvem o que pegam. Relato 3. O cervo de 3 olhos. A rodovia estadual cortava quilômetros de mata fechada, um trecho pouco usado durante a noite. Era uma daquelas estradas em que o silêncio parece vivo, pesado, onde o tempo corre de forma estranha, e qualquer ruído, por menor que seja, ganha força suficiente para parecer um sinal. 2 amigos seguiam viagem após uma visita a parentes em uma cidade vizinha. O relógio no painel marcava 2h40 da manhã. Não havia trânsito. Não havia bares abertos. Não havia nada além da faixa de asfalto e da escuridão em volta. O motorista, um homem acostumado com viagens noturnas, tentava se manter desperto com o cheiro forte de café que ainda impregnava o carro. O amigo no banco do passageiro dormia profundamente com a cabeça encostada no vidro lateral. As conversas e risadas da noite tinham se perdido no cansaço da madrugada. Até aquele instante, a viagem parecia apenas mais uma travessia entediante. Foi então que surgiu a primeira anomalia. Algo atravessou rapidamente o campo de visão, mas não era animal correndo, nem sombra de árvore. Era um clarão curto, como se uma luz tivesse piscado a uns 100 metros à frente, logo se apagando. O motorista franziu o senho, desacelerou e fixou os olhos na pista. Nada. Apenas o escuro absoluto, cortado pelo facho dos faróis. Atribuiu a fadiga, mas o corpo já registrava alerta. 10 minutos depois, o farol encontrou uma figura parada no meio da pista. A distância revelava a silhueta inconfundível de um cervo. O coração do motorista acelerou e os pés tocaram o freio instintivamente. O passageiro acordou com o solavanco e, ao erguer os olhos, também prendeu a respiração. O animal permanecia imóvel, bloqueando a passagem como se tivesse escolhido aquele ponto para esperar exatamente por eles. Conforme o carro reduzia, o farol iluminou a criatura em detalhes. Foi nesse momento que ambos perceberam a deformidade impossível. No centro da testa, entre os 2 olhos habituais, havia um terceiro. Um globo ocular perfeitamente simétrico, pulsando com uma intensidade que nenhuma lanterna poderia imitar. Refletia a luz com uma claridade anormal, ofuscante, que parecia projetar-se de dentro para fora. Não havia dúvida. Aquele não era um cervo comum. O motorista sentiu os músculos travarem. O amigo no banco tentou falar, mas as palavras falharam na garganta. O terceiro olho tinha um poder hipnótico, absorvendo a atenção dos 2 como um vórtice. Quanto mais olhavam, menos conseguiam se mover. O instinto gritava para buzinar, acelerar, fazer qualquer coisa, mas a mente parecia anestesiada. Era como se o olhar da criatura tivesse roubado o comando dos corpos. Então, num gesto mínimo, o cervo inclinou a cabeça. Os 2 sentiram como se uma corrente elétrica tivesse atravessado a cabine. O painel apagou. O motor morreu. Os faróis se extinguiram. Em um segundo,
Estavam mergulhados em completa escuridão, exceto pela claridade do terceiro olho. Ele flutuava diante deles como uma esfera viva, lançando um brilho doentio que substituía todas as outras luzes. O silêncio se tornou absoluto, denso, a ponto de machucar. E então veio o som. Não era um mugido, não era o estalo seco de cascos contra o asfalto. Era uma vibração grave, profunda, que parecia vir de dentro do peito de ambos. O ruído preenchia a mente como uma voz sem palavras, transmitindo uma mensagem sem idioma, mas clara. Eles não deveriam estar ali. O cervo deu um passo lento em direção ao carro. Os cascos bateram no chão como martelos. O motorista tentou girar a chave, mas o painel permaneceu morto. O passageiro apertava o cinto com força, os olhos arregalados, preso entre o impulso de gritar e a incapacidade de emitir som. O terceiro olho pulsava. Cada batida parecia sincronizar-se com o coração dos dois homens. Primeiro mais lento, depois mais rápido, até que eles não sabiam se o que sentiam no peito era seu próprio batimento ou o comando da criatura. O motorista teve a impressão de que sua visão se estreitava, formando um túnel no fim do qual só existia o olho central. Tudo ao redor parecia dissolver. De repente, algo ainda mais perturbador aconteceu. O passageiro virou a cabeça para o motorista e, por um segundo, o reflexo no vidro do carro mostrou 3 olhos também no rosto dele. O motorista piscou, descrente, mas a imagem já havia sumido. O pânico cresceu. Tentou abrir a porta, mas estava travada. A maçaneta parecia colada à lataria. O cervo deu mais um passo, e agora estava tão próximo que o brilho do terceiro olho iluminava o interior do carro como uma lâmpada fria. Foi nesse instante que o motor rugiu sozinho. O carro tremeu, os faróis se acenderam com violência, e a criatura desapareceu como se nunca tivesse estado ali. A estrada estava livre, apenas o vazio da madrugada. Os dois permaneceram imóveis por alguns segundos, respirando com dificuldade, tentando entender o que havia acontecido. Então, em silêncio absoluto, retomaram a viagem. Nenhum dos dois ousou comentar. Quando finalmente amanheceu, pararam em um posto de combustível. O motorista saiu para abastecer e se distrair, enquanto o passageiro foi até o banheiro. Lavou o rosto, jogou água fria, respirou fundo. Mas ao levantar os olhos para o espelho, viu algo que congelou seu sangue. Por um breve instante, sua própria testa exibia uma fenda escura. E dela lentamente um terceiro olho parecia se abrir. Ele piscou, gritou, e a visão sumiu. Mas jurou ter visto. Jurou que não foi reflexo. Nunca mais pegou estrada à noite. E sempre que entra em frente a um espelho, desvia os olhos da própria testa, temendo que aquele olho se abra de novo. Relato 4. A voz humana. A vila ficava encostada numa dobra de serra, com ruas que terminavam em trilhas e quintais que davam para a mata. Quem cresceu ali aprende cedo que a floresta tem seu próprio calendário. Há noites de coruja, noites de sapo, noites de vento. E há as outras, aquelas em que o ar fica parado e o chão cheira a metal úmido mesmo sem chuva. Nessa atmosfera, o som viaja diferente. Pessoas sensatas fecham janelas mais cedo, cachorros se escondem debaixo de mesas e crianças perdem o interesse por brincadeiras no escuro. Foi numa dessas noites que um menino de 8 anos não voltou para casa depois de seguir o cachorro até a cerca. A mãe chamou vizinhos, acenderam lanternas, acionaram a guarda florestal. Um grupo se reuniu na escola para organizar a busca. No quadro negro, alguém desenhou um mapa e circulou as áreas de risco. A maioria dos voluntários conhecia aqueles caminhos desde sempre. Mesmo assim, o silêncio daquela madrugada já parecia uma presença. Clara, agente ambiental, liderava uma das frentes. Tinha a voz firme de quem aprendeu a impor limites num lugar que raramente respeita limites. Conhecia protocolos, sabia separar mito de perigo real e mantinha no bolso da jaqueta um guia com sinais de trilha que só ela usava. Repetiu ao grupo o básico que mantém gente viva. Ninguém se separa. Ninguém corre para dentro da mata em linha reta.
Ninguém responde às chamadas vindas do escuro sem ver a fonte do som. Quando terminou, sentiu a necessidade de acrescentar algo que não costumava dizer. Se ouvirem uma voz conhecida pedindo ajuda, parem e respirem. O grupo riu por nervoso. A mãe do menino chorou calada. O rádio rangeu na frequência baixa e soltou um chiado prolongado. Clara ajeitou o boné e apontou a direção da primeira trilha. Entraram no corredor verde com lanternas apontadas para os pés. Os primeiros minutos foram de ruídos controlados. Folhas amassadas por botas, estalos secos de galhos, alguém tossindo para quebrar a tensão. Vez ou outra, paravam e chamavam pelo nome do menino, usando o tom recomendado para que crianças reconheçam comandos sem se assustar. A mata devolvia as palavras com um eco curto. A cadência era quase reconfortante. Até que veio a primeira resposta. Não foi grito. Não foi choro. Foi a voz de uma criança dizendo mãe, com a exatidão de quem chama no corredor de casa. Não vinha de um ponto fixo. Deslizava entre árvores como se tivesse vento próprio. O grupo travou. A mãe levou a mão ao peito. Clara ergueu a palma pedindo silêncio e sussurrou que aguardassem. A voz repetiu mãe, desta vez mais perto, com uma entonação tão familiar que a mulher não conseguiu obedecer. Deu 3 passos para dentro do escuro antes que alguém a segurasse pelo ombro. O rádio estalou com a voz de outro grupo avisando que também ouvira a chamada de criança em direção oposta. As 2 direções eram igualmente críveis. A mata aprendeu a multiplicar escolhas. Clara respirou fundo e decidiu pelo som mais constante. Seguiram em fila, um atrás do outro, contando passos como em exercício de marcha. A voz da criança parava quando eles paravam e voltava quando decidiam andar. Em determinado ponto, a lanterna de um dos voluntários apanhou algo entre os arbustos, olhos refletindo luz, corpo alongado e silencioso, chifres desenhando um arco contra o fundo escuro. Um cervo adulto observava a cena a poucos metros, sem demonstrar interesse em fugir. O comportamento não era de alerta nem de ataque, era de espera. A mãe do menino começou a chorar outra vez. A voz de criança chamou novamente por ela, no exato timbre do filho. Clara reconheceu o perigo do detalhe. Repete-se em treinamentos que predadores aprendem sons que funcionam em humanos. Nenhum manual inclui cervos nessa categoria. A voz mudou como quem tenta negociar. Disse o nome completo da mãe, que raramente é usado na vila. Pediu que ela viesse sozinha até o cercado da antiga pedreira, prometendo que o menino estava ali encostado numa pedra. O rádio rangeu no mesmo instante com interferência suficiente para apagar metade da frase. No breve silêncio, o cervo inclinou a cabeça e deu um passo de lado, abrindo um vão entre 2 troncos. O gesto foi pequeno, mas o grupo inteiro o viu. Clara ergueu a mão de novo. Não vamos. A mãe questionou como não ir. A agente respondeu com o que ainda poderia ser autoridade. Se for ele, vai nos ouvir e virá. Se não for, não quer que a gente continue junto. Substituiu o comando por ritual. Pessoas sobrevivem quando transformam pavor em método. A voz atendeu como se tivesse ouvido a conversa. Agora falava com uma calma que não pertence a crianças perdidas de madrugada. Descreveu a camiseta que o menino usava, o rasgo no joelho, o desenho do dinossauro no tênis. A mãe tremeu e tentou se soltar. Clara pediu mais 1 minuto e apontou a lanterna para o cervo. A luz bateu de frente. O animal não piscou. A mandíbula moveu de leve sem que saísse som. No mesmo instante, a voz voltou, desta vez tão perto que parecia a poucos passos atrás deles. Um dos voluntários virou para responder por reflexo e jurou ter visto no canto do olho o contorno de um focinho onde deveria estar um rosto humano. Sacudiu a cabeça e culpou o medo pela imagem. Ninguém comentou para não dar forma. Avançaram por um carreiro que levava ao terreno da pedreira abandonada, local que a vila evitava desde que um acidente soterrara 2 trabalhadores anos atrás. Não havia máquinas, só rampas de terra e paredes de rocha crua com fendas escuras. O cheiro ali era diferente, mistura de poeira guardada e água parada em bolsões invisíveis. O sinal do rádio desapareceu como se alguém tivesse desligado o transmissor central.
A voz da criança, no entanto, era mais nítida naquela área. Dizia frases curtas que exploravam a memória de rotinas simples. Mãe, o cachorro foi para lá. Mãe, a bola caiu no buraco. Mãe, não pisa nas pedras. Eram palavras que a mulher reconhecia como pedaços de sua vida. O cervo reapareceu no alto de uma das rampas, olhando para baixo como quem confere posição. Outro corpo, menor, surgiu alguns metros adiante e depois sumiu. Clara entendeu que não estavam lidando com um só. A mãe apontou para uma fenda mais escura na parede de rocha. Vem daqui. 2 voluntários se ofereceram para entrar primeiro. Clara concordou com a condição de que fizessem a verificação básica. Amarraram corda na cintura, testaram firmeza do chão com bastões e avançaram em pares, projetando feixes cruzados de luz para eliminar zonas de sombra. A fenda era mais profunda que parecia e estreitava com curvas que cortavam visibilidade. A poucos metros, uma voz masculina falou baixo. Era um dos voluntários chamando pelos outros por rádio. A voz respondeu com um ok que não veio pelo equipamento. Ar gelado escorreu como neblina baixa. O feixe de luz apanhou marcas no chão. Não eram pegadas humanas. Eram cascos que variavam de tamanho, alguns pequenos demais para filhotes, outros grandes demais para cervos da região. A impressão era de que não afundavam na terra com profundidade proporcional, como se o peso não obedecesse à gravidade comum. Clara chamou a primeira dupla de volta. Um deles respondeu com a voz meio embolada e disse que já tinha o menino em vista. Pediu que a mãe viesse sozinha porque o garoto estava com medo de homens desconhecidos. Ninguém disse isso por rádio. Ninguém tinha o direito de saber que a criança tinha medo de estranhos. A mãe se soltou do braço que a segurava e avançou com uma pressa que parecia natural demais para ser detida. O grupo correu atrás, mas a entrada ficou estreita de repente. Pedras escorregadias assumiram o caminho. O som do lado de fora sumiu. O interior da fenda cheirava a pele molhada. A luz revelou pelos presos em saliências de rocha, numa altura onde cervos não costumam se arranhar. O rosto da mãe estava iluminado pelo reflexo da própria lanterna. A voz do filho saiu da escuridão com um pedido que não cabia naquela idade. Fecha os olhos e me dá a mão. A ordem tinha o peso de quem aprendeu a mandar adultos obedecerem. Clara alcançou a mulher pelo casaco e a puxou para trás com violência calculada. A mãe reagiu com um grito que virou soluço de raiva e dor. Na mesma fração de segundo, o contorno de um corpo se moveu dentro da fenda, muito rápido e muito silencioso, como se deslizasse sobre trilhos. A lanterna encontrou por um instante uma cabeça com galhadas finas demais para o resto do porte e uma boca aberta sem dentes visíveis. O som que saiu dali não foi som animal. Foi a voz do pai de Clara, morto há anos, dizendo o apelido que só ele usava. Ela congelou. O corpo aprendeu saudade e obediência antes de aprender defesa. O cervo avançou um palmo e parou. A voz continuou, agora listando o gosto de doces da infância, a cor da bicicleta, o medo de trovão. O coração de Clara trocou de batida. Ela percebeu o truque, mas saber não é antídoto de sentir. O grupo percebeu a quebra e a fenda ganhou confiança. Do lado de fora, os voluntários que haviam ficado de vigia avistaram mais cervos ocupando pontos estratégicos nas bordas da pedreira. Não estavam em formação. Não eram tantos para assustar pela quantidade. Eram suficientes para preencherem lacunas onde olhos humanos não alcançam. Onde quer que se olhasse rápido demais, havia sempre um no limite do feixe. O cachorro da família, que até então latia sem direção, calou de um jeito que não era cansaço. A língua pendia, mas a boca estava fechada. O grupo menor recuou 2 metros. O som da voz do menino saiu por trás deles, perto demais para ser explicado pela acústica da parede. Pediu água, pediu colo, pediu que a mãe cantasse uma canção que cantava quando ele estava doente. A mulher começou sem perceber e só parou quando Clara apertou seu pulso. A canção deslocou algo no ar. Um som semelhante veio de outro ponto, deslocado, como uma repetição de gravação com atraso. No fundo da fenda, a primeira dupla reapareceu. Tinham os olhos arregalados e a respiração rápida.
mas diziam com naturalidade que estava tudo bem, que o menino tinha corrido por uma abertura lateral e que já estavam voltando com ele por outro caminho. Falavam sem mexer boca como se a voz viesse do nariz. A lanterna bateu e os rostos brilharam com um brilho que não pertencia à pele suada. Havia uma camada fina de umidade sobre a face que refletia luz em pontos demais. Clara puxou a mãe para trás da linha e sinalizou para o resto do grupo recuar em bloco. Os dois da frente sorriram com dentes demais. A voz da criança, imediatamente atrás de Clara agora, sussurrou o nome do cachorro com um carinho que era a reprodução de 1000 tardes. O animal tentou avançar e foi segurado pelo pescoço por instinto. Chorou como gente pequena. A retirada foi lenta. A fenda recuou junto, como se tivesse brotado mais 1 metro a cada passo do grupo. O som das vozes acompanhava com eficiência cruel. O pai de Clara chamava por ela. A criança chamava pela mãe. Uma voz feminina que ninguém reconheceu pedia perdão por um erro antigo. As lanternas começaram a perder força de maneira irregular. Uma apagava, outra voltava em intensidade desproporcional. O espaço entre feixes criava buracos onde qualquer coisa coube por 1 segundo sem nome. O cheiro de metal úmido aumentou e chegou a um ponto em que o gosto ficou na boca de todos. Quando a luz principal de Clara morreu, a escuridão se fechou como um casaco pesado. Nesse mesmo espaço de tempo, a mãe arrancou o braço do aperto e deu um salto para a frente que ninguém conseguiu conter. A voz do menino explodiu perto o suficiente para que se sentisse o ar do sopro. Estou aqui. A frase veio com uma alegria que dói de ouvir. Clara se atirou por reflexo e encontrou o tecido do casaco da mulher. Puxou com força. Sentiu outra mão do lado oposto fazer o mesmo movimento. Não era mão. Era pressão de focinho com precisão de dedo. Por um momento, o corpo da mãe ficou no eixo de 2 forças. A costura do casaco estourou. A mulher tombou para trás nos braços de Clara. Algo arranhou seu braço de alto a baixo com delicadeza de quem marca para contar. A lanterna de reserva acendeu com um estalo, e o feixe cortou a escuridão por uma linha. Viu-se o contorno de um cervo a poucos centímetros do rosto delas, com o peito subindo e descendo num ritmo que imitava a respiração humana depois de corrida. A mandíbula moveu num padrão que imitava a fala. A voz que saiu foi uma terceira, familiar a um dos voluntários. Era a voz da ex-mulher dele pedindo desculpa por ter ido embora. O homem deu um passo à frente como se tivesse sido puxado por corda curta. Clara gritou que ninguém responde. A ordem saiu fina. A saída da fenda trouxe ar de novo. E com ele, a percepção de que haviam sido conduzidos para o ponto mais baixo da pedreira. A borda ficou longe. O caminho para cima envolvia uma rampa de pedras soltas. As formas de cervos haviam tomado posições à meia encosta, como se desenhassem uma curva de contenção. Ninguém correu. Ninguém atacou. Ficaram ali, forçando o grupo a pensar em linhas de rota como peças de xadrez. A voz do menino surgiu do alto, agora do lado contrário ao que vinha antes. Pedia para a mãe olhar para cima. Quando ela ergueu o rosto, viu contra o céu uma silhueta pequena entre 2 pedras. A cabeça de criança inclinou. A lanterna pegou metade de um rosto antes que sumisse. Um pedaço de bochecha e uma orelha. O contorno do queixo estava errado. Clara entendeu que eles queriam produzir esperança com objetos mínimos. Ela decidiu por um movimento que parecia contra-intuitivo para quem assiste de fora. Ordenou que apagassem as lanternas ao mesmo tempo e ficassem imóveis por 10 segundos completos. Quem obedece pausa pode romper ciclo. Contou os segundos com a mão batendo no colete para que todos seguissem seu ritmo. O efeito foi imediato. As vozes se calaram por 2 segundos como se reprogramassem pauta. Voltaram com atraso e um erro de concordância que antes não havia. Sinal de que estavam ajustando algo que havia falhado. Quando as luzes se acenderam juntas, o contorno de um cervo grande estava a 2 passos no caminho de saída. Tinha cicatriz lateral no pescoço e uma galhada incompleta. Não parecia velho, parecia usado. A mandíbula moveu outra vez e a voz da criança disse que estava com frio. A frase saiu com um intervalo milimétrico fora do lugar. A mãe percebeu a falha e deixou uma raiva útil crescer onde antes havia só desespero.
O grupo subiu em bloco, pisando exatamente onde o da frente pisava, sem correr, sem olhar para os lados. O grande cervo recuou 1 palmo, o suficiente para que entendessem que o contrato naquele minuto era passagem vigiada. Alcançaram a borda da pedreira quando as primeiras luzes distantes da vila tingiram o céu. O rádio voltou com um estalo e alguém anunciou que tinham encontrado uma pegada de criança perto do açude. Clara pediu que ninguém se aproximasse até ela chegar. A mãe queria desabar, mas a coluna de regras ainda a sustentava. Caminharam pela estrada de terra em silêncio. O cachorro seguiu com o rabo entre as pernas e olhos de bicho que viu coisa demais. Ao chegarem ao açude, encontraram o que o outro grupo tinha visto. Um par de pegadas de pés pequenos na lama, paralelo a um par de marcas de casco. As pegadas humanas terminavam no meio do nada, sem volta, como se tivessem sido apagadas ou como se tivessem aprendido a não deixar marca. O respirador do pequeno projeto de irrigação soltava um jato intermitente. A cadência era uma melodia infantil reconhecível. A mãe reconheceu a cantiga que cantarolara minutos antes na fenda. O som vinha da água. Não era eco, era repetição estruturada. As buscas se estenderam ao longo do dia e invadiram outra noite. Encontraram na cerca da casa da família um pedaço de tecido da camiseta do menino, sem rasgo compatível, como se tivesse sido recortado a dedo. No banco traseiro do carro da mãe, alguém encontrou um pelo curto e grosso que não pertencia a cachorro nem a bicho conhecido. A lâmina do microscópio na escola mostrou algo que não ajudou. As cerdas pareciam conter filamentos que lembravam corda torcida em miniatura. O veterinário da região mudou o assunto. À tarde, na varanda da delegacia, o voluntário que quase respondera à voz da ex-mulher recebeu uma ligação sem número. Atendeu. Do outro lado, a voz dele repetiu a própria pergunta de segundos antes. Hello. Quem está falando? Como conseguiu meu número? Desligou com um palavrão e ficou olhando para o celular como se fosse bicho. Clara anotou cada detalhe em um caderno que ninguém mais viu. Quando a noite seguinte caiu, a vila decidiu que a floresta tinha vencido. As crianças receberam ordens de não irem até o portão. Cachorros foram recolhidos. A mãe do menino ficou sentada na sala com a televisão ligada sem som. Às 2 da manhã, Clara caminhava de volta para casa com o rádio na cintura quando ouviu seu nome no tom que a mãe usava, quando exigia resposta na hora. Vinha do quintal esquerdo, onde a cerca encontrava um coqueiro torto. Não respondeu. A voz insistiu. Entrou no portão de seu terreno e trancou por dentro. A madeira devolveu um tremor. Através da janela da cozinha, viu a silhueta de um cervo parada a 3 metros, na linha de sombra do poste. Não havia brilho nos olhos. Havia fixidez de coisa que sabe esperar. A voz da mãe se transformou na voz do pai, que virou a voz de um amigo, que virou a voz do menino. Foi quando a voz dela própria saiu do outro lado da porta pedindo calma, repetindo os protocolos, mandando não abrir, garantindo que de manhã ficaria tudo bem. Ouvir a própria voz explicar que era seguro dormir pode convencer partes que não querem cair no engano. Pode também abrir a porta certa que o truque quer. Clara encostou a testa na madeira e contou até 20. Tirou o rádio do cinto e transmitiu em frequência aberta. Se alguém estava ouvindo, que anotasse a hora. O vento levou de volta uma risada curta que parecia nascida no microfone e fora do corpo. O cervo no quintal mexeu a cabeça e as sombras desenharam por um segundo a forma de braços onde só havia galhada. O cachorro do vizinho começou a uivar e no segundo seguinte, calou. Pela fenda da cortina, ela viu o vizinho abrir a porta com uma espingarda antiga no ombro. Gritou para que ele voltasse. Ele ergueu a arma e apontou sem mirar. A voz da esposa dele, morta no ano anterior, pediu paciência. Ele abaixou a arma. O cervo deu um passo. A madeira na varanda do vizinho estalou como casco em piso oco. O vizinho avançou 1 metro, depois outro, até sumir da linha da janela. O som que veio em seguida foi seco e curto. Não foi disparo. Foi corpo contra degrau. Não houve grito. Houve um pedido de desculpas dito com a voz da esposa no tom perfeito de quem promete que vai demorar pouco. De manhã,
Encontraram o vizinho deitado ao pé da escada com o olhar fixo e sem ferimentos aparentes. O cachorro reapareceu horas depois com o pelo arrepiado e um corte limpo na lateral como se alguém tivesse desenhado uma linha com um instrumento frio. O menino não foi encontrado. Nem o corpo, nem objeto, nem rastro. A vila aprendeu uma regra nova que não entrou em manual. Quando a mata falar com a sua voz, não corrija o texto. Quando pedir com o nome que machuca de saudade, não ofereça a mão. Quando um cervo parar no seu portão e o mundo inteiro em volta parecer lembrar coisas que só a sua casa conhece, acenda as luzes da sala, sente na cadeira mais dura que tiver e espere a madrugada trocar de turno. Há sons que não são chamados, há vozes que não querem resposta, querem entrada. Relato 5. O cervo sem sombra. O entardecer sempre trazia uma calma enganosa para a região rural onde Lucas vivia. Os campos abertos, banhados pela luz alaranjada do sol, davam uma falsa impressão de paz. Mas naquela tarde, algo no ar parecia diferente. O vento soprava parado. O cheiro do capim tinha uma densidade metálica, e até os pássaros tinham interrompido o voo antes do horário. Lucas caminhava de volta para casa pelo atalho que cruzava um pasto abandonado, cercado por árvores antigas, que projetavam sombras longas sobre a grama. Carregava uma mochila leve e assobiava uma melodia qualquer, tentando se distrair do silêncio estranho que se espalhava pelo campo. Foi então que percebeu. Havia um cervo parado ao longe, perto da linha da mata. Um animal grande, de galhadas altas, a pelagem dourada refletindo os últimos raios de sol. A princípio, nada de incomum. Mas Lucas sentiu um arrepio ao reparar que, embora o sol estivesse forte atrás dele, o cervo não projetava sombra no chão. As árvores estendiam braços escuros pela relva, até a cerca lançava linhas marcadas pelo entardecer. Só o cervo permanecia inteiro, recortado pela luz, como se fosse recusa da natureza a lhe dar raiz no mundo. Lucas parou intrigado e piscou várias vezes, tentando convencer-se de que era efeito da visão cansada. Mas não era. O cervo continuava imóvel, observando-o com olhos que pareciam maiores do que deveriam ser. Não havia brilho de reflexo, apenas uma escuridão profunda e densa dentro de cada órbita, como dois buracos na realidade. Ele deu um passo hesitante, e nesse instante, o cervo moveu a cabeça com lentidão acompanhando seu movimento. O desconforto cresceu. Lucas tentou acelerar o passo, mas à medida que avançava, percebeu algo ainda mais perturbador. O cervo parecia estar cada vez mais perto, mesmo sem se mover. Um piscar de olhos e a distância entre eles diminuía. O coração começou a martelar no peito. O instinto gritava para correr, mas as pernas tremiam, como se o corpo lutasse contra a ordem da mente. Quando finalmente reuniu coragem para disparar, sentiu que o chão sob seus pés estava mais frio. A grama, antes dourada pelo sol, parecia cinzenta. E quando olhou ao redor, percebeu que a paisagem também tinha mudado. O campo não tinha mais sombras. Assustado, Lucas se virou. Todas as árvores, as cercas, até seu próprio corpo, estavam sem sombra alguma. A luz ainda estava lá, mas não projetava nada. Era como se o sol tivesse perdido a capacidade de revelar o contraste entre o claro e o escuro. O mundo parecia achatado como pintura viva, e o cervo agora estava a apenas alguns metros de distância. Imenso, de galhadas largas, parado, fixando-o. Lucas recuou tropeçando. Quis gritar, mas a voz não saiu. Então o cervo finalmente se moveu. Deu um passo lento, e naquele instante um estalo seco ecoou pelo campo, como madeira se partindo. Mais um passo, mais um estalo. Mas o barulho não vinha dos cascos. Vinha do próprio ar, como se a realidade se quebrasse a cada movimento. Lucas virou e correu, mas ao olhar para o chão percebeu que mesmo em disparada seus pés não deixavam sombra. Era como se tivesse perdido a ligação com o mundo físico. O pavor cresceu ainda mais quando, à distância, avistou sua casa. A porta estava aberta, e na soleira sua mãe o esperava. Ela gritava seu nome, chamando-o com desespero.
Alívio invadiu seu peito por um instante, mas logo percebeu algo errado. A figura parada na porta não tinha sombra também. O sol caía forte sobre o alpendre, mas nem a mãe, nem a casa, nem nada ao redor projetava uma única linha escura. Lucas tropeçou no gramado e caiu de joelhos, com os olhos fixos na figura que continuava chamando seu nome. O tom da voz era familiar, mas parecia distante, como o eco saindo de uma caverna. Quando ergueu o olhar, o cervo já estava atrás dela. O corpo gigantesco se erguia ao fundo, com as galhadas parecendo tocar o céu, e os olhos negros fixos nele. A mãe estendeu os braços convidando-o a se aproximar. Mas o cervo também ergueu as patas dianteiras, imitando o gesto com precisão quase humana. Lucas gritou, mas sua voz saiu abafada, como se tivesse sido engolida pelo próprio ar. Ele fechou os olhos e correu na direção oposta, sem olhar para trás. Correu até sentir os músculos queimarem, até o ar rasgar sua garganta. Só parou quando alcançou a estrada principal e viu os faróis de um carro se aproximando. O motorista freou assustado ao vê-lo, suado, pálido, quase desmaiando. Ao se virar, o campo atrás dele estava novamente normal. As sombras haviam voltado, mas no centro, perto da linha da mata, ainda se erguia a silhueta do cervo, imóvel, observando. Naquela noite Lucas não conseguiu dormir. E desde então, sempre que o sol começa a descer, ele evita olhar para o chão, pois sabe que no momento em que sua sombra desaparecer, o cervo também estará ali, esperando. Relato 6. A Revoada Noturna. A cidade era pequena, com pouco mais de 3 ruas principais e uma praça onde tudo acontecia. Feira de domingo, missa ao ar livre, quermesse em junho. Para além da praça, começavam os campos, e depois deles, a mata. Quem vivia ali jurava que a floresta guardava segredos que não deveriam ser mexidos. Mas como toda comunidade interiorana, sempre havia quem risse dos avisos. Foi o caso de Rogério, dono de uma pequena mercearia, homem prático, sem paciência para histórias de velho. Quando os vizinhos diziam que a mata era perigosa em certas noites, ele apenas respondia que nunca vira nada além de animais comuns e que não acreditava em superstições. Até que a própria casa dele se tornou palco do que ninguém gostaria de presenciar. Era uma noite abafada de verão. O ar parado tornava o ambiente sufocante, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Rogério, cansado do dia de trabalho, sentou-se na varanda de madeira para beber uma cerveja e fumar um cigarro antes de dormir. A rua em frente estava deserta, iluminada apenas por um poste distante que piscava de tempos em tempos. O silêncio era tão espesso que o estalo do cigarro queimando parecia alto demais. Foi então que ouviu o primeiro som, um tropel baixo, ritmado, vindo da mata além dos campos. Casco contra pedra, galho se partindo, movimento pesado de animais em grupo. Rogério franziu a testa, curioso. Estava acostumado a ouvir bois, cavalos, mas aquilo era diferente. O ritmo era compassado, organizado demais, como se dezenas de patas batessem no chão em sincronia. O som se aproximava, crescente, até que parou abruptamente. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Ele ficou atento, esperando, até que percebeu. Ao longe, no limite da escuridão, pontos de brilho começaram a surgir. Primeiro 2, depois 4, depois dezenas. Olhos refletindo uma luz que não existia, parados, encarando sua direção. Rogério engoliu seco, mas permaneceu onde estava, convencido de que não passava de um grupo de cervos, atravessando o campo, até que eles avançaram. E não foi correndo ou pulando como animais selvagens. Foi em silêncio absoluto. Uma manada inteira de cervos surgiu da escuridão, atravessou a estrada de terra e parou diante de sua casa. Eram dezenas, talvez mais de 50, todos imóveis, organizados como soldados em formação. Cercaram a casa em um semicírculo, sem emitir som algum, apenas respirando em uníssono. O ar ficou pesado, carregado de um cheiro de terra molhada misturado com ferrugem. Rogério se levantou incrédulo.
"O que diabos vocês querem aqui?" murmurou, como se esperasse resposta. E, de certo modo, obteve uma. Todos os servos, ao mesmo tempo, moveram a cabeça na mesma direção, virando-se para a janela da sala. Ele olhou e sentiu o coração parar por um instante. Sua filha pequena, acordada, estava ali, espiando por trás da cortina. Num movimento súbito, os servos avançaram alguns passos, sincronizados, sem emitir ruído algum. Rogério correu para dentro e puxou a filha para longe da janela. A menina chorava, dizendo que eles a chamavam pelo nome. Apavorado, ele fechou as cortinas, apagou as luzes e trancou a porta. Mas do lado de fora, o tropel retornou, como se centenas de cascos estivessem agora circundando a casa. O barulho não era desordenado, tinha cadência, quase musical. A família inteira acordou. A esposa chorava baixinho. Os filhos mais velhos seguravam facas e pedaços de madeira, como se aquilo fosse oferecer proteção contra o que quer que estivesse lá fora. E então veio o som que os destruiu por dentro. Vozes humanas saindo das bocas dos servos. Primeiro um chamado baixo, depois outro, até que um coro tomou conta da noite. Eram vozes de conhecidos da cidade, vizinhos, amigos, parentes já mortos. Todos misturados, todos pedindo a mesma coisa: que abrissem a porta. Rogério mandou todos se afastarem da entrada. Pegou a espingarda antiga herdada do pai, apontou para a janela e disparou. O estampido ecoou pela noite, mas em vez de fuga, silêncio. Um silêncio brutal. Quando ousou espiar pela fresta, quase deixou cair a arma. Os servos continuavam lá, imóveis, mas agora todos encaravam a casa com os olhos arregalados, e de suas bocas escorria algo que não era sangue, mas uma espuma branca e espessa. De repente, sem aviso, eles começaram a bater os cascos no chão em uníssono. O som era tão forte que as paredes tremeram, a lâmpada do teto balançou, pratos caíram da estante. A filha mais nova gritava sem parar, cobrindo os ouvidos. A cada batida, a casa parecia mais frágil, como se fosse desabar a qualquer momento. Então, tão repentinamente quanto haviam chegado, pararam. Silêncio absoluto tomou conta novamente. Quando Rogério finalmente abriu a cortina, não havia mais nada. O campo estava vazio, a estrada calma, como se nada tivesse acontecido. Nenhum rastro, nenhum som, nenhuma marca no chão. Apenas a sensação sufocante de que aquilo não havia terminado. Na manhã seguinte, ao sair para verificar, Rogério encontrou dezenas de marcas de casco ao redor da casa. Todas apontavam para dentro, convergindo em direção à porta de entrada. No centro da soleira, bem onde sua filha havia aparecido na janela, havia uma marca diferente. Um único casco, enorme, fundo, que não se parecia com o de nenhum servo comum. Naquela noite, Rogério trancou portas e janelas antes do pôr do sol. Mas quando deitou para tentar dormir, ouviu de novo o tropel. Distante, mas presente, sempre em direção à sua casa. Relato 7. A caçada invertida. O céu estava carregado de nuvens baixas quando Ernesto, caçador experiente da região serrana, resolveu sair para mais uma noite de espera. Desde jovem, aprendera a rastrear e abater cervos com precisão. Conhecia os atalhos da mata, sabia identificar pegadas frescas e podia distinguir o som de cada animal entre as árvores. Para ele, caçar não era apenas sobrevivência, era orgulho, tradição de família. Mas naquela noite, o silêncio da floresta tinha um peso diferente, como se cada tronco fosse um olho observando. Ernesto montou seu ponto de vigia perto de uma clareira onde costumavam aparecer cervos grandes. Carregava a velha espingarda de caça e trazia consigo uma lanterna de foco estreito. Armou-se de paciência e ficou imóvel, misturando-se ao ambiente como aprendeu desde cedo. As horas passaram sem nenhum movimento, até que um som suave de galho quebrado atraiu sua atenção. Ele sorriu. Tinha começado. A sombra apareceu na beira da clareira. Um cervo enorme, de galhadas retorcidas, emergiu lentamente.
Mas o que chamou a atenção de Ernesto não foi o tamanho, e sim a forma como o animal se movia. Não era o caminhar cuidadoso de um cervo comum. Era deliberado, calculado, como se cada passo fosse ensaiado. Ernesto mirou, controlou a respiração e esperou o momento certo. No instante em que puxou o gatilho, um estalo seco ecoou na mata. Mas não foi disparo. A arma emperrou. O cervo ergueu a cabeça e, em vez de fugir, encarou diretamente o caçador. Ernesto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o animal soubesse. E então, o que parecia um jogo simples de caça, virou outra coisa. De repente, novos sons surgiram ao redor. Passos leves, múltiplos, circulando a clareira. Ernesto virou a lanterna em diferentes direções e viu pares de olhos brilhando no escuro. Não apenas um cervo, mas vários, cercando-o em silêncio absoluto. Tentou recarregar a arma, mas as mãos tremiam. A cada movimento dele, os cervos avançavam alguns centímetros, mantendo a distância exata, como predadores testando presa. Ele se levantou devagar, tentando recuar para a trilha. Mas a trilha já estava bloqueada. 3 cervos enormes surgiram lado a lado, formando uma barreira viva. Ernesto recuou, mas o mesmo se repetia em todas as direções. A clareira havia se tornado uma armadilha, um círculo fechado. Os olhos brilhavam fixos nele, refletindo uma inteligência que não pertencia a animais comuns. O caçador respirava pesado, tentando se convencer de que ainda tinha controle. Mas então percebeu. Os cervos não estavam apenas cercando. Eles estavam guiando seus movimentos. Cada vez que dava um passo para a direita, o círculo se fechava, empurrando-o para o centro. Quando tentava fugir para a esquerda, o mesmo acontecia. Não havia saída. Era como se fosse ele a caça, conduzido por mãos invisíveis. O primeiro cervo, o de galhadas retorcidas, avançou para a frente. Os olhos negros refletiam a luz fraca da lanterna, mas não havia medo. Havia domínio. Ernesto ergueu a arma como último recurso, apontando direto para a cabeça do animal. Mas antes que pudesse atirar, um som profundo ecoou da garganta do cervo. Não era grunhido. Era algo parecido com voz, uma vibração grave, quase humana, que entrou nos ossos do caçador. Nesse instante, todos os cervos ao redor começaram a bater os cascos no chão em cadência. Tum, tum, tum. A clareira inteira vibrava com o ritmo. Ernesto sentiu o peito acompanhar o compasso, como se seu coração estivesse sendo comandado por aquela batida. Tentou resistir, mas os joelhos começaram a fraquejar. Caiu de joelhos, arfando com a arma ainda nas mãos. O cervo líder se aproximou até ficar a poucos metros de distância. A respiração quente saía de suas narinas como fumaça branca no ar gelado. Ernesto encarou os olhos e viu algo que o destruiu por dentro, seu próprio reflexo. Mas não estava igual. Era ele, mais velho, abatido, com o olhar vazio, como se já tivesse perdido tudo. O cervo inclinou a cabeça e, naquele reflexo impossível, Ernesto viu-se entregar a espingarda, abaixando-a sem resistência. Foi o que fez. A arma caiu no chão. O barulho metálico ecoou alto, mas nenhum cervo se moveu. Todos permaneceram imóveis, observando. Então, como se obedecessem a uma ordem silenciosa, abriram caminho, formando um corredor estreito que levava a uma trilha escura. Ernesto, trêmulo, levantou-se e começou a andar. Não porque queria, mas porque sabia que não havia outra escolha. Os cervos acompanhavam pelos lados, mantendo a formação, guiando-o para dentro da mata. A trilha parecia se estender além do normal. Caminhou por minutos, talvez horas, sem reconhecer o caminho. O ar se tornava mais denso, a escuridão mais sólida, até que não sabia mais onde estava. A cada vez que tentava parar, os cervos batiam os cascos no chão, forçando-o a continuar. O som cadenciado o mantinha em movimento, como um tambor de guerra marcando o passo de um soldado. Quando finalmente chegaram a uma clareira diferente, Ernesto viu algo que o fez gelar. No centro,
Havia ossos espalhados, não apenas de animais, mas ossos humanos, quebrados, alguns ainda com pedaços de roupa rasgada. Galhadas velhas estavam misturadas ao monte, como se aquele fosse um altar erguido com restos de presas anteriores. O caçador entendeu. Ele não era o primeiro. Os cervos formaram um círculo em volta dele. O líder se aproximou, baixou a cabeça e a voz grave retornou mais clara. Não era idioma humano, mas Ernesto compreendeu. Era sentença. Era veredito. Ele havia caçado por toda a vida. Agora era caçado. Não haveria perdão. Na manhã seguinte, caçadores da vila encontraram a clareira. A arma de Ernesto estava lá, quebrada ao meio. Suas botas abandonadas ao lado de uma pedra. E marcas profundas de casco, tantas que o chão parecia ter sido martelado por horas. Do corpo, nunca encontraram vestígio. Apenas galhadas novas, fincadas no centro do altar de ossos como lembrança do que havia acontecido. Desde então, os moradores dizem que, quando um caçador desaparece na mata, não é por acidente. É porque os cervos escolheram inverter a caçada. Relato 8. O corpo torcido. A noite estava úmida, carregada de uma neblina fina que cobria o asfalto como véu. Naquele trecho de estrada, poucas casas se arriscavam a existir. Era quase só mata e curvas estreitas que desciam em direção a um vale profundo. Caio, estudante universitário que voltava de uma viagem, seguia sozinho. Tocava música no rádio tentando afastar o cansaço, quando o carro engasgou e apagou sem explicação. A bateria era nova, o tanque estava cheio, mas o motor simplesmente silenciou. Ele encostou no acostamento, desligou tudo e ficou em silêncio, esperando o coração se acalmar. Foi então que ouviu o primeiro som. Não vinha do carro, nem da mata. Era o barulho de cascos contra o asfalto, cadenciado, pesado, aproximando-se devagar. Caio se encolheu olhando pelos espelhos. Nada. E mesmo assim, o som estava cada vez mais próximo. Quando finalmente ergueu os olhos, viu ao longe uma figura emergindo da neblina. Um cervo. Alto, com galhadas enormes que pareciam tocar o ar parado. Mas havia algo errado na silhueta. Os movimentos não eram naturais. As patas se dobravam em ângulos estranhos, como se os ossos se torcessem a cada passo. O pescoço girava mais do que deveria, e a coluna parecia se contorcer em ondas, como se fosse feita de corda e não de ossos. Caio congelou. Sentiu a garganta fechar e a pele arrepiar. O cervo se aproximava em silêncio, mas cada passo parecia produzir um estalo seco, como ossos quebrando. Quando chegou à frente do carro, parou. O farol fraco ainda iluminava sua forma. O corpo inteiro parecia deformar-se lentamente, como se cada articulação fosse flexível demais. O pescoço alongava, depois encolhia, a mandíbula abria de lado em vez de para baixo, e os olhos enormes giravam dentro das órbitas como se procurassem uma posição correta. De repente, o animal se inclinou para frente e começou a andar sobre as patas dianteiras, arrastando o corpo como uma marionete quebrada. Cada movimento fazia o som dos ossos estalando ecoar no silêncio da estrada. Caio tentou ligar o carro desesperado, mas nada respondia. O painel permanecia apagado. Bateu as mãos no volante, suando frio, enquanto o cervo se aproximava ainda mais. Então aconteceu algo ainda mais aterrorizante. O cervo ergueu as patas traseiras e, como se o corpo fosse de borracha, virou-se completamente de cabeça para baixo, andando invertido, a coluna girando em ângulos impossíveis. O rosto estava virado diretamente para Caio agora, com a boca aberta em um sorriso sem dentes, e os olhos rodando como se tentassem se fixar em todos os pontos ao mesmo tempo. Caio gritou e fechou os olhos. Quando os abriu, o cervo já estava encostado no vidro do carro. A cabeça se contorcia, colando-se ao vidro, esmagando a própria face contra o para-brisa até os ossos parecerem ceder. Um estalo alto ecoou quando a mandíbula se deslocou e caiu para o lado, pendendo como se estivesse presa apenas por músculos. Mesmo assim, a criatura sorria. Num surto de adrenalina, Caio chutou a porta e saiu correndo para a mata. Não sabia para onde ia, apenas queria distância.
Mas a cada passo, ouvia atrás de si o som dos ossos estalando, cada vez mais próximo. O som não era de perseguição comum. Era como se a criatura não corresse, mas se dobrasse e aparecesse onde não deveria estar. Em certo momento, o barulho surgiu à frente dele, e quando ergueu os olhos, lá estava o cervo, de cabeça para baixo, torcido, bloqueando seu caminho. Caio cambaleou para trás, tropeçando em raízes, até cair sentado. O cervo se aproximou devagar, estalando, dobrando, torcendo-se em formas cada vez mais impossíveis. O pescoço se enrolou como uma corda, as patas se cruzaram em nós, e ainda assim ele avançava, cada vez mais perto. Quando chegou a poucos centímetros, ergueu o pescoço retorcido e inclinou a cabeça até os olhos ficarem alinhados com os de Caio. O estudante sentiu o corpo inteiro paralisar, como se estivesse preso por fios invisíveis. O cervo então abriu a boca de lado, como se rasgasse o próprio rosto, e um som humano saiu dali. Era a voz de Caio, a própria voz dele, repetindo frases que nunca dissera em voz alta. Confissões íntimas, segredos, pensamentos sombrios. Cada palavra saía distorcida, mas era inconfundível. Era ele, sendo revelado, exposto. O pânico tomou conta. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas não conseguia se mover. Quando finalmente o cervo tocou seu rosto com o focinho deformado, Caio desmaiou. Na manhã seguinte, um caminhoneiro encontrou o carro abandonado no acostamento. Estava intacto, sem sinais de acidente. O motor funcionava normalmente. A chave estava na ignição. Mas Caio nunca mais foi visto. Dias depois, o pai recebeu uma ligação no telefone fixo da família. Do outro lado, uma voz idêntica à de Caio apenas repetia: "Meu corpo não está certo. Meu corpo não está certo." Até a ligação cair. Relato 9. O ritual da floresta. A floresta que cercava o vilarejo de Pedra Alta sempre foi motivo de histórias sussurradas. Havia relatos de luzes que surgiam no meio das árvores, de vozes que chamavam pelo nome de pessoas que já haviam morrido, e principalmente de servos que não se comportavam como servos. Mas ninguém levava essas histórias a sério até a noite em que um grupo de jovens decidiu se aventurar, mata adentro, para provar que tudo não passava de superstição. Eram 5 amigos, todos criados na região. Cresceram ouvindo os mais velhos falarem sobre a Clareira Proibida, um ponto afastado onde, segundo as lendas, ocorria um ritual antigo que ninguém conseguia explicar. Diziam que cervos se reuniam em círculo em volta de algo que jamais deveria ser visto. Os jovens, armados de coragem juvenil e celulares para filmar, resolveram que fariam aquilo render boas risadas. Entraram na mata pouco depois da meia-noite, quando a lua estava encoberta por nuvens pesadas. No início riam alto, brincavam, gravavam vídeos fingindo susto. Mas conforme avançavam, a mata parecia mudar de humor. O vento parou. O barulho de grilos cessou. O único som era o estalar seco dos galhos sob as botas. A cada passo, a sensação de estarem sendo observados aumentava. Quando perceberam, já não sabiam exatamente por onde haviam vindo. A trilha parecia ter desaparecido atrás deles. Depois de quase 1 hora caminhando, chegaram a uma clareira. O ar ali era mais frio. A grama parecia queimada em círculos e no centro havia uma depressão no solo, como se algo tivesse sido arrastado ou enterrado ali. Foi então que ouviram o som de cascos, lentos, pesados, surgindo de todos os lados. Lanternas em punho, os jovens iluminaram a borda da clareira. Os feixes de luz captaram olhos brilhando, dúzias deles, refletindo um brilho que não vinha de fonte alguma. Eram cervos, muitos, saindo da escuridão e se posicionando ao redor. Nenhum deles se mexia além do necessário para formar o círculo. Os corpos estavam imóveis, mas os olhos nunca deixavam de encarar o grupo. Então, de repente, todos abaixaram as cabeças ao mesmo tempo, como se estivessem cumprindo uma ordem. As galhadas enormes se ergueram, formando uma espécie de coroa coletiva que cercava os jovens. Um dos rapazes riu, tentando disfarçar o medo, e levantou o celular para filmar. No mesmo instante,
Todos os servos ergueram as cabeças, em uníssono. O som que ecoou na clareira não era de animais. Era um zumbido grave, rítmico, quase humano, que parecia sair de todas as bocas ao mesmo tempo. As lanternas tremeram nas mãos dos jovens. O celular caiu no chão. No centro da clareira, o solo começou a se mover. A terra cedeu, como se algo respirasse por baixo dela. Uma fenda se abriu devagar, exalando um cheiro forte de ferrugem e carne apodrecida. Os servos começaram a se mover em círculo, batendo os cascos no chão em cadência perfeita. Tum, tum, tum. Cada batida fazia a fenda se abrir mais. Um dos jovens, tomado pelo pânico, correu em direção à mata. Mas antes que conseguisse sair da clareira, um cervo se lançou na frente dele com velocidade impossível, bloqueando sua passagem. O animal apenas encarou, mas o rapaz caiu de joelhos, gritando. Aparentemente, aquilo bastava para impedi-lo de escapar. Os outros tentaram correr em direções diferentes, mas cada vez que se aproximavam da borda, um cervo surgia, imóvel, como uma barreira viva. Estavam presos. Enquanto isso, a fenda no chão já tinha se aberto o suficiente para mostrar algo. Não era raiz, não era pedra, era um corpo. Ou melhor, pedaços de corpos entrelaçados, como se ossos e carne de diferentes seres tivessem sido amassados juntos em um único bloco vivo. Os servos se aproximaram e começaram a bater as galhadas contra o chão ao redor da abertura. O som metálico ecoava pela floresta, embora não houvesse metal algum. Foi nesse momento que os jovens perceberam algo ainda pior. A cada batida das galhadas, o corpo no centro se mexia. Espasmos, contrações, como se fosse despertado pelo ritual. Um braço humano surgiu por entre a terra, contorcido, com dedos longos demais. Em seguida, uma cabeça deformada, com olhos onde não deveriam estar. Os servos continuavam o círculo, implacáveis, obedientes a algo invisível. Os gritos dos jovens ecoaram, mas não havia quem ouvisse. A clareira parecia isolada do resto do mundo. Um deles tentou chamar ajuda pelo celular, mas a tela estava preta, apesar da bateria cheia. Outro tentou usar a lanterna, que falhou no mesmo instante. A escuridão engoliu tudo, exceto os olhos dos servos, que brilhavam como faróis no breu. A criatura no centro finalmente se ergueu. Não era completamente humana, nem completamente animal. O corpo era um mosaico grotesco, torcido, formado por fragmentos de vários seres. Quando abriu a boca, não saiu som. Mas todos os jovens ouviram em suas mentes a mesma frase. Vocês não deviam estar aqui. O terror foi absoluto. 2 caíram desacordados no mesmo instante. Os outros tentaram resistir, mas sentiram seus corpos pesarem, como se fossem puxados em direção à fenda. O círculo de servos fechava cada vez mais, apertando-os para dentro. A criatura estendeu um braço deformado e apontou para eles. Foi o suficiente. Na manhã seguinte, lenhadores encontraram a clareira. Estava vazia. Não havia sinal dos jovens, nem das lanternas, nem de qualquer objeto pessoal. Apenas o chão batido, marcado por dezenas de cascos. No centro, a grama estava queimada, e no solo havia uma marca circular profunda, como se algo tivesse girado ali durante horas. As famílias procuraram por dias, mas nunca encontraram vestígios. A única coisa estranha foi que, à noite, moradores da região disseram ter ouvido cascos batendo em cadência, vindos da mata. E junto com eles, vozes humanas, sussurrando em coro. Alguns juraram reconhecer as vozes dos 5 amigos. Desde então, ninguém mais ousa se aproximar daquela clareira, porque sabem que os servos ainda guardam o círculo e que o ritual nunca terminou. Relato 10. O último olhar. O vilarejo de São Damião ficava encravado entre montanhas, isolado por estradas sinuosas e ladeado por uma mata densa, onde a névoa raramente se dissipava. As histórias sobre servos sobrenaturais eram antigas, mas nenhuma tão aterradora quanto a que aconteceria com Helena, professora aposentada, respeitada por todos e conhecida por sua vida pacata.
Era uma mulher que nunca acreditara em lendas, mas que, numa noite de inverno, se tornaria protagonista de algo que ninguém mais ousou duvidar. A noite começou silenciosa, quase imóvel. A lareira queimava lenta na sala de Helena, que lia um livro à luz fraca de um abajur. Do lado de fora, o vento frio soprava em rajadas curtas, trazendo com ele o cheiro da mata molhada. Tudo parecia comum, até que ouviu um som que a fez levantar a cabeça. 3 batidas secas na janela. Não fortes, mas deliberadas, como se alguém quisesse ser notado. Ela se aproximou devagar, afastando a cortina. O sangue gelou. Do lado de fora, parado no quintal, havia um cervo. Mas não era qualquer cervo. Os olhos eram maiores que o normal, negros e brilhantes, e estavam fixos nela, como se quisessem atravessar o vidro. O coração acelerou, mas tentou racionalizar. Talvez fosse apenas um animal perdido atraído pela luz. Mesmo assim, algo estava errado. O cervo não piscava, não respirava, apenas olhava. Helena recuou, apagou o abajur e ficou em silêncio, mas o olhar parecia atravessar a escuridão. Sentia com uma certeza sufocante que ainda estava sendo observada. Minutos se arrastaram como horas. Quando finalmente criou coragem para espiar de novo, o cervo já não estava mais no quintal. Alívio a percorreu, mas durou pouco, porque ao virar-se para o corredor, percebeu algo impossível. No espelho antigo que pendia na parede, o cervo ainda estava lá. O reflexo mostrava o quintal iluminado pela lua, e nele, imóvel, o cervo continuava parado, fixando seus olhos nela, mas ao olhar diretamente para fora, nada havia. Era como se o animal só existisse no reflexo. O pânico tomou conta. Helena cobriu o espelho com um lençol e correu para o quarto, tentando se convencer de que estava perdendo a razão. Mas o tormento estava apenas começando. Durante a madrugada, os sons começaram. Primeiro cascos no assoalho, embora fosse impossível. A casa tinha portas trancadas, janelas fechadas. Depois sussurros vindos do corredor, chamando seu nome em vozes diferentes, algumas familiares, outras desconhecidas. Helena se encolheu na cama, rezando em silêncio, mas as vozes ficavam mais nítidas, mais insistentes, até que uma delas se destacou, uma voz que conhecia muito bem. Era a voz de seu marido, morto há anos. "Abra a janela, Helena. Só quero olhar para você." As lágrimas escorreram, mas ela não se moveu. Apertou os lençóis contra o rosto, tremendo, até que ouviu novamente as 3 batidas secas, agora na porta do quarto. Com o coração disparado, Helena pegou a vela que mantinha na cabeceira, acendeu e, com mãos trêmulas, aproximou-se da porta. Ficou em silêncio, tentando ouvir além dos estalos da madeira. Foi então que percebeu o som da respiração, mas não uma respiração humana. Era profunda, irregular, como se os pulmões não soubessem a cadência correta. Algo estava do outro lado, esperando. Ela deu um passo para trás, depois outro, até encostar-se na parede. Mas quando ergueu a vela, viu. O cervo estava dentro do quarto, imóvel, ocupando o canto mais escuro, onde nenhuma sombra deveria caber. Os olhos fixos, negros, imensos. Helena deixou a vela cair. O fogo apagou. Tudo ficou escuro. E então veio o momento final. O cervo começou a andar em sua direção, mas sem mover as patas. O corpo parecia deslizar, como se não pertencesse ao chão. Os olhos cresceram, engolindo toda a visão de Helena. Ela não conseguia gritar, não conseguia correr. Apenas ficou ali, paralisada, até que a criatura parou diante dela. Foi quando entendeu a verdade. O cervo não queria atacá-la. Queria apenas que ela olhasse, o último olhar. Ela viu dentro daqueles olhos algo que nenhum ser humano deveria ver. Viu memórias que não eram suas, lugares que não existiam no mundo físico, imagens de pessoas que ela amava sendo distorcidas em formas impossíveis. Viu a si mesma de pé, imóvel, em uma floresta que nunca havia visitado. Viu seu corpo sendo cercado por dezenas de servos, todos imóveis,
todos olhando, e viu o próprio reflexo olhando de volta, sem vida. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam o silêncio na casa. Bateram à porta, chamaram por ela, mas não houve resposta. Quando finalmente encontraram Helena sentada na cadeira da sala, os olhos abertos, fixos, congelados em um ponto invisível. O corpo estava intacto, sem ferimentos, mas não reagia a nada. Respirava, o coração batia, mas era como se tivesse sido esvaziada por dentro. O detalhe mais aterrorizante foi notado depois. Todos os espelhos da casa estavam quebrados, exceto um. O do corredor, que Helena havia tentado cobrir com um lençol. O pano estava no chão, e no vidro, embaçado como se alguém tivesse respirado bem perto, havia a marca de 2 olhos negros, grandes, olhando de dentro para fora. Desde aquele dia, a casa ficou abandonada. Mas quem passa pela frente jura que à noite é possível ver pela janela uma mulher sentada na cadeira da sala, encarando o vazio, como se ainda estivesse presa ao último olhar. Reflexão. Final 10 relatos. 10 encontros que começaram como situações comuns e se transformaram em pesadelos impossíveis de esquecer. Estradas desertas, florestas silenciosas, janelas de casas simples. Cenários que poderiam ser parte da rotina de qualquer um. Mas nessas histórias, cervos deixaram de ser apenas animais da mata e se tornaram mensageiros de algo obscuro, guardiões de um segredo que não pertence ao nosso mundo. E o que mais perturba não é a violência, não é a tragédia, não é o desfecho inevitável de cada testemunho. O que mais assusta é a sensação de que tudo poderia acontecer com você. Um simples reflexo no retrovisor, o barulho de cascos na estrada, um olhar parado no quintal. Sinais que parecem banais até o momento em que se revelam como convites para algo do qual não há retorno. Pense nisso. E se o cervo que você encontrar não for um cervo? E se aquele olhar fixo, que parece apenas curioso, estiver na verdade te medindo, esperando o instante certo para cruzar a linha entre o natural e o sobrenatural? Talvez esses encontros não sejam acidentes, mas escolhas. E talvez o próximo escolhido seja você. Se essas histórias fizeram você repensar cada passo no escuro e cada olhar que cruza em silêncio, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Talvez alguém que você conheça precise ouvir isso antes de encontrar um cervo na estrada ou no quintal de casa. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada. Aqui, cada novo vídeo é um convite para mergulhar mais fundo em relatos sobrenaturais, experiências que desafiam a lógica e memórias que não deixam ninguém dormir em paz. Porque aqui, cada história pode ser a última que você ouvirá antes de fechar os olhos.